Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que bom nós passarmos este momento para nós estudarmos a palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina, para nós obtermos conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um dia bastante feliz. Vamos à lição? E hoje, domingo 7 de setembro de 2025, a lição 11 de hoje, ela tem como título Liderança Fracassada. E Deus, após ele chamar Moisés, para ele passar 40 dias no Monte Sinai, para que ele pudesse fazer o fechamento, da aliança, onde ele foi entregue os mandamentos em suas mãos. Esse passar assim de 40 dias e 40 noites para Moisés pode ser um tempo até curto, porque ele passou ao lado do Criador do Universo, vendo coisas maravilhosas, recebendo amor, carinho, misericórdia. Mas para o povo de Israel, que ficou embaixo no cume da montanha, parecia uma eternidade para eles. As pessoas ficaram assim, impacientes, e com essa aparente demora de Moisés para eles. E eles queriam alguém que fosse assim visível, para eles pudessem enxergar, que os guiasse, que eles pudessem dar segurança para eles. Semelhante assim àqueles deuses lá das nações vizinhas, semelhante àqueles deuses que eram cultuados lá no Egito. E a lição de hoje, aqui baseada em Êxodo 32, versículos de 1 a 6, nós podemos dizer que a liderança de Arão, que ficou no lugar de Moisés, podemos dizer que foi uma aliança fraca, foi uma liderança fraca, foi uma maneira fraca e gritante dele administrar aquele povo, porque o líder do povo de Israel, Arão, ele falhou, ao aceitar as exigências dos hebreus, que eles exigiram que fosse feito um bezerro de ouro, e ele acabou assim cedendo essa pressão do povo, não mostrou firmeza, e ele foi conivente assim como um líder fracassado, onde ali faltou fé, comprometimento com Deus. E até ele, Arão, ele pediu para o povo hebreu, para as pessoas, que entregasse todo o ouro que eles tinham, de anéis, pingentes, colares, para que ele construísse esse bezerro de ouro. E aí ali ele estava quebrando todos os mandamentos de Deus. E o pior é que aquelas pessoas assim que formaram um grupo, que pressionaram a Arão, após o Arão terminar de fazer esse bezerro de ouro, eles declararam assim para os demais: são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito, que está em Êxodo 32, Êxodo capítulo 32, versículo 4. Ou seja, eles estavam apontando, dizendo que o povo de Israel, e tudo que aconteceu e foi tirado lá do Egito, foi devido a esses deuses pagãos, e um dos deuses é aquele que ele havia construído. Foi algo assim muito terrível, perverso, dele terem falado isso, justamente naquele momento que estão pecando,
E as pessoas, né, após a confecção desse bezerro de ouro, eles começaram assim a celebrar, cantar, louvar pelas próprias criações do que eles haviam feito, né? Enquanto o povo todo assim estava numa imoralidade tremenda, estavam se degradando, sabe? Estavam se deteriorando, né? E a lição de hoje mostra algo realmente terrível de como que é o ser humano quando ele se afasta de Deus. O povo de Israel, nesse período de 40 dias e 40 noites que Moisés sobe ao Monte Sinai para conversar com Deus, receber as tábuas dos 10 mandamentos, fazer aquele fechamento da aliança, esse povo realmente mostraram sim não ter fé e começaram a ficar impacientes, né? Ansiosos pela demora, como diz lá em Êxodo 32:1. Embora os filhos de Israel tivessem a marca de Deus, a marca de Abraão deixada na vida deles, através de uma libertação desse cativeiro ali do Egito, onde o Criador mostrou poder, onde as suas mãos poderosas fez milagres incríveis, né, sobrenaturais ali no Egito. E agora este povo se levanta contra o próprio Deus e para criticar e reivindicar que eles queriam um outro Deus que fosse visível para eles, que eles pudessem apalpar, que esse Deus pudesse ir à frente deles. Como eram aqueles deuses fajutos lá do Egito, que eram pagãos, né? E aprenderam com os egípcios isto. Então o povo de Israel convoca assim, uns representantes, né? Uma comitiva para se dirigir até seu líder naquele momento, que era Arão, e solicitam que ele fizesse um bezerro de ouro, que eles fizessem deuses que os conduzissem pelos caminhos que eles queriam, que está lá em Êxodo 32:1. O povo de Israel ficou assim completamente desorientado, né, com falta do seu líder Moisés, que estava no monte em cima com Deus, e eles queriam algo apalpável, visível, com aqueles que tinham visto lá no Egito. Eles não tiveram qualquer resistência em querer trocar a proteção de Jeová, que é o Deus verdadeiro, por ídolos humanos, e construíram um ídolo, né? Um ídolo que foi feito, realmente um Deus que foi feito por mãos humanas, né? E eles estavam cegos, né? E não olharam para o passado e não enxergaram o que Deus havia feito na libertação do Egito. Que aquela obra que Deus fez não foi obra de homem, foi obra de Deus, um Criador poderoso. E eles queriam um Deus para ser tocado, sabe, o povo de Israel. E no coração de muitos falsos adoradores dentro do povo hebreu, estava no sentido ali, através da inveja, né, de Moisés estar com o Senhor lá em cima, e de sua privilegiada honra e sua presença estar com o único e verdadeiro Deus. O certo é que a corrupção e a idolatria do Egito, né, acompanhou o coração de cada um desses israelitas nessa caminhada ali no deserto. Foi tanto que eles não estavam dispostos a ceder quanto às suas próprias vontades, nem tampouco a serem limitados a adorar um Deus que eles não podiam ver. E a liderança do substituto de Moisés, o seu irmão Arão, não estava à altura daquele que
problema apresentado, né, para ele. Ele mostrou-se incompetente para controlar um povo rebelde, um povo sem fé, e assim passou a ser uma liderança fracassada. E em vez de confiar as promessas de Deus, cedeu à pressão de um povo ingrato e rebelde. E o povo sentiu a falta dessa liderança de Arão, exigiram a construção de um bezerro de ouro e disseram: levanta-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Que está lá em Êxodo 32, ou seja, eles ordenaram Arão a fazer. E Arão concordou, e não apenas deixou de impedir, assim como um grande líder, mas como Arão até convidou o povo a que doasse anéis, brincos de ouro, moedas de ouro, para a execução e a fabricação desse bezerro de ouro. Ou seja, fabricar um falso Deus. E o povo, vendo que o seu desejo foi alcançado, eles declararam: são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito, que está lá em Êxodo 12:4. Ou seja, dando realmente méritos para um Deus realmente de imagem, que não tem valor, que não tem poder algum, deram para ele realmente todo o galardão deles terem saído do Egito, de terem feito um milagre, tudo para ele. Já imaginou isso? Sabe, nós estamos falando do povo de Deus, a nação separada por causa de Deus, e vem falar isto. Que absurdo, né? Coisa pecaminosa, perversa, e que nós vemos também no dia de hoje, né? Muito grande a idolatria que nós temos hoje, através de imagens. Cada dia eles geram mais um santo, e mais um dia para feriado, e preferem um culto a Satanás, sabe? Tudo contra os mandamentos de Deus, que está lá bem claro. É só olhar os mandamentos, está em Êxodo 20, lá a partir do verso 8, que você verá o que Deus fala. E assim, com as joias de ouro que trouxeram do Egito, Arão fabricou esse maldito bezerro fundido, que está lá em Êxodo 32:4, e começaram a fazer festividades, adorações, e ainda ofereceram holocaustos e bastante festas, né? Trouxeram ofertas pacíficas, que está lá em Êxodo 32:6, e declararam que aquele Deus falso, aquele ídolo, foi o que havia libertado do Egito, aquela imagem havia libertado do Egito. Coisa horrorosa, né? Os desejos pecaminosos distorcem pensamentos e ações e acabam com a fé das pessoas, como vem ocorrendo hoje. As pessoas celebram as suas próprias criações, mencionam que é um Deus de madeira, de imagem, enquanto a sua humanidade e moralidade vai se despencando, vai se desgradando, vai se degradando aos poucos, deteriorando, inverte os valores de um processo nesse mundo. Infelizmente, a resposta do líder Arão foi uma conivência com o desejo idólatra do povo. De imediato ele pediu as joias de ouro das mulheres, dos filhos, das filhas de Israel, e ele fundiu e fez um bezerro de ouro, que está em Êxodo 32, versículos 2 até 4. E criaram esse ídolo, né, que simbolizava uma traição, um divórcio do verdadeiro Deus. E a palavra utilizada para este Deus que eles criaram, esse bezerro de ouro, que do hebraico é Egel, que é traduzido como bezerro, refere-se a um bezerro jovem, um touro, símbolo de força e fertilidade, muito comum nos pagãos, símbolo de fertilidade da época. E esse ato de criação de um ídolo representa uma quebra direta, uma afronta a Deus, uma quebra dos direitos dados pelos mandamentos de Deus, que está lá em Êxodo 20, versículos 3 a 5, uma perversão total da verdade,
atribuindo agora a libertação milagrosa que Deus fez no Egito a uma imagem de metal. Vejam que absurdo. E é por isso, meu amigo e minha amiga, que Deus tem clamado, que tem falado para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Que o próprio Jesus diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É Jesus dizendo que Ele é o único mediador entre os homens e Deus. Não existe outro. E quando você aceita verdadeiramente a Jesus como Salvador e Senhor, obedecendo seus estatutos e mandamentos, principalmente o quarto mandamento, você ganhará de presente de Deus algo tremendo e estrondoso que chama-se salvação. E com a volta de Jesus a este mundo, que está lá em Mateus 24 e Lucas 21, que Jesus deu o sinal da sua segunda vinda, e ele, Jesus, ao vir, que está próximo de vir, ao vir, ele levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. O lugar, meu amigo, minha amiga, onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá perseguições, você estará no céu. E você participará da grande boda do Cordeiro, do casamento, da união do noivo Jesus com a sua noiva, a igreja, que somos nós, numa grande festa. E você, meu amigo, minha amiga, terá uma grande oportunidade de você estar assim, ó, face a face com Jesus. Já imaginou? Sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.